Olá pessoal, tudo bem com vocês? Antes de iniciar o vídeo, eu queria deixar claro que você não entrou aqui por acaso. Deus quer falar com você, Ele quer te tocar através deste vídeo. O tema do vídeo de hoje é: traga à memória tudo que Deus já fez por você. Hoje Deus quer que tragamos à memória tudo que Ele fez por nós até aqui e que acreditemos no que Ele está fazendo e no que pode fazer em nosso favor. A palavra de Deus nunca morrerá e a promessa dele em sua vida também não. Deus quer que saibamos também a importância de mantermos uma boa relação com as pessoas, pois elas são fundamentais no nosso tempo de crise espiritual. Nós não somos inimigos, mas filhos de Deus. Na Bíblia encontramos tudo o que precisamos, as respostas de todas as nossas perguntas, palavras de ânimo, um caminho para a prosperidade, grandes feitos de Deus na vida das pessoas. Temos o direcionamento de Deus, pois a Bíblia é a mente dele para uma vida melhor e mais assertiva. Quando nos aproximamos de Deus e encontramos a nossa identidade nele, Deus sempre de alguma forma nos revelará o nosso propósito e nos dará uma palavra de bênção, nos fará uma promessa que deveremos nos mover, nos guiar em prol dela, acreditar nela até que algo aconteça. Deus sempre nos confiará algo maior que nós, para que com ele consigamos cumprir tudo isso e para que o nome dele seja glorificado através disso. Mas por sermos falhos, mesmo achando que os planos de Deus em nossas vidas acontecerão de uma maneira fácil e rápida, nós nos precipitamos, pois ao viver no processo, vemos que leva tempo e paciência para crescermos e nos tornarmos melhor para o que Deus nos prometeu. Daí surgem o desânimo, a escassez na fé, o medo, a desconfiança, a dúvida, a perdição. Enfim, questionamos quem Deus é e o que Ele pode fazer a nosso favor. Salmo, capítulo 77, versículo 12 ao 13. Lembro-me das obras de Javé, sim, recordo tuas antigas proezas. Medito em toda a tua obra, em todos os teus feitos eu medito. Trazer à memória o que Deus já fez por nós e para outras pessoas através dos testemunhos que vemos, das suas proezas e milagres feitos nos personagens da Bíblia, é a melhor maneira de mantermos acesa a palavra que Ele nos confiou, pois não teve uma pessoa que confiou em Deus que foi desamparado e não viveu as grandes maravilhas de Deus. Você que escolhe no que acreditar, em qual perspectiva quer enxergar o processo de Deus para você. Olha como o ouro, o diamante é lapidado. Eu pesquisei na internet sobre o processo de lapidação e o resultado da minha pesquisa foi o seguinte: a lapidação é um processo que transforma pedras brutas em gemas valiosas, com o objetivo de dar a elas um formato, cor e brilhos específicos. A lapidação é um processo meticuloso que envolve cortes precisos e lixamentos. Essa lapidação é fundamental para o valor e a identificação de cada gema. Quanto mais elaborado for o processo de lapidação, mais especial a joia se torna. Quanto mais difícil for o seu processo, maior será a sua vitória. E eu não estou falando que eu desejo sofrer bastante para conseguir algo grande, mas eu estou dizendo que tudo que sobrevém na nossa vida tem um tempo de validade, não durará para sempre e é para a nossa valorização e crescimento. E Deus só te dá um processo, um desafio que você consiga carregar. Ele não vai te abandonar no processo até que você saia viva. E Ele sabe exatamente o que te enviar para te fazer crescer para o grande plano que Ele tem para você. Acredite no teu processo. Olhe para frente, para de ficar se comparando com pessoas que não têm nada a ver com o seu processo. Hoje em dia, com a rápida e fácil informação que temos, é muito fácil nos deixarmos influenciar
pelo que as redes sociais nos mostram, que é sempre o melhor lado das pessoas, a ilusão de uma vida perfeita. Ninguém quer mostrar coisa ruim, a hora que acorda daquele jeito, com o cabelo daquele jeito, a hora que está chorando, quando está frustrada, quando foi mal em uma prova, quando briga com alguém, a não ser no site fofoca, A maioria das pessoas nas redes sociais querem fingir uma falsa realidade, fazendo-nos acreditar que a vida é perfeita, mas não se iluda. Fabíola, mas eu não vejo nada se movendo. Como permanecer na fé? Traga à memória tudo que Deus já fez por você e todas as batalhas vencidas com Ele. Comece a meditar na Bíblia. Não teve uma palavra que Deus prometeu que não se cumpriu. Se você não acredita na palavra de Deus, hoje temos muitos testemunhos de pessoas na internet, na nossa cidade, que ninguém dava nada por eles e hoje, com a misericórdia de Deus, são grandes instrumentos de Deus nessa terra. Tem uma grande relevância na sociedade. Deus prospera, dá relevância às pessoas para que o nome dele seja glorificado e alcance ainda mais pessoas. Não é porque merecemos, mas é pela graça imerecida, é devido ao plano maior de Deus conosco. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Nunca se esqueça disso. Duvide de qualquer coisa, pessoa, menos de Deus. Para sermos quem somos hoje, estarmos desse tamanho, foi da noite para o dia? É claro que não. Foi devido a pessoas que Deus levantou para nos ajudar e devido à graça merecida dele. Pois ele, mesmo que não reconheçamos, nos protegeu, nos abençoou, tocou pessoa para nos dar oportunidades, nos livrou, nos amparou, enfim, Deus esteve e está em cada detalhe da nossa vida. Quando trazemos à memória tudo que Deus já fez por nós, devemos refletir também sobre o nosso mau hábito de querer sempre ser o centro das atenções, ser reconhecido e aplaudido em tudo que fazemos. E aqui eu não estou dizendo que a gente não deve reconhecer e ser feliz no que somos bons, mas reconhecer que todo esse dom teve uma origem, que é Deus. E a partir desse dom, desse presente que Ele te deu, que te permitiu ter, por meio da graça merecida, que você tem esse diferencial e brilha desse jeito. Por isso a importância da relação com Deus, porque Deus nos dá esse senso do quão grande Ele é e do quão dependente devemos ser dele. E que tomar a iniciativa de reconhecer isso nos trará todas as outras coisas como consequência, pois Deus, o provedor de tudo e dono de tudo, estará do nosso lado. Nunca será sobre você, mas sobre Ele. E quando Deus te confia algo grande, a primeira coisa que fazemos é duvidar da palavra. Por quê? Porque reduzimos a Deus a nossa pequenez e baseamos a nossa realidade no cumprimento da palavra. Como assim? Achamos que é impossível até mesmo para Deus mudar a nossa realidade, porque tudo induz que vai dar errado, que não temos capacidade, que não temos condição para isso, que não temos tempo suficiente para fazer com que isso aconteça, que não temos pessoas que acreditam em nós o suficiente para que isso aconteça. Aí o que Deus nos diz? Traga à memória o que já foi feito a outras pessoas que acreditaram em mim. Eu sou especialista em pegar quem é improvável e fazer se tornar provável, em fazer o pequeno se tornar grande em mim, em exaltar o humilhado. Só acredita e se move, fica calado, que o resto eu faço. Eu não preciso que você tenha recursos agora para fazer com que minha palavra aconteça, porque isso eu providencio depois. Mas eu preciso do seu primeiro passo, da sua fé, da sua perseverança. Em Lucas capítulo 1, versículo 45, é-nos dito: Feliz aquela que acreditou, porque será cumprido o que lhe foi dito da parte do Senhor. O Deus que criou o universo, o Deus da Bíblia, que abriu o mar,
que fez maná do céu cair, que fez jorrar água da rocha, que ressuscitou Jesus, que derrotou a escuridão, o Deus do impossível, esse mesmo Deus pode fazer por você também. Ele fez, Ele vai fazer e Ele pode fazer. A palavra de Deus nunca morrerá. Ele nunca voltará atrás do que te prometeu. Quando você desanimar da palavra da qual Deus te prometeu, pois infelizmente tendemos a isso, queira ter alguém do seu lado que, quando você perder a fé ou desanimar de continuar, te ajude a seguir, te faça lembrar de tudo que Deus já fez por você e do que está por vir se você não desistir. Olha essa história bíblica que é nos contada em Marcos, capítulo 2, versículo 1 ao 12. Depois de alguns dias, tendo encontrado de novo em Cafarnaum, espalhou-se a notícia de que Jesus estava em casa. E juntaram-se tantas pessoas que não havia espaço nem na frente da porta. E Jesus lhes anunciava a palavra. Levaram então um paralítico, carregado por 4 homens. Como não conseguiram aproximar-se de Jesus por causa da multidão, descobriram o telhado em cima do lugar onde ele estava. Fizeram um buraco e por ele baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Mas estavam aí sentados alguns dos doutores da lei. Eles pensavam em seus corações: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, percebendo logo em seu espírito que eles assim refletiam entre si, disse-lhes: por que vocês pensam essas coisas em seus corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, pegue sua maca e ande? Ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados sobre a terra, eu lhes digo, falou ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Ele se levantou imediatamente, pegou o leito e saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos coisa assim. Imagina aquele paralítico, provavelmente devido à sua limitação, já tinha perdido as esperanças de conseguir ir até Jesus, para conseguir o milagre da cura da sua condição, para conseguir voltar a andar. Mas Deus, Ele é tão bom que quando perdemos a fé em conseguir algo nele, quando tudo parece improvável, Deus sempre enviará pessoas para nos ajudar a chegar na promessa. Por isso que eu sempre peço a Deus para enviar pessoas na minha vida que me aproximarão ainda mais do meu propósito. E para que Ele afaste, todos que estão tentando fazer o contrário. Nessa história bíblica sobre a cura do paralítico, vemos que o paralítico estava em uma maca. E a maca, ela tem quantas extremidades? Quantas pontas? São 4, certo? E Deus enviou, não foram apenas 1, 2, 3 amigos para carregar a maca, mas 4 amigos. Um número suficiente de amigos para carregar essa maca até Jesus, até a promessa, até o milagre. Nessa versão que eu li, está escrito que 4 homens carregaram esse paralítico, mas eu os considero como amigos desse paralítico, pois só amigos para fazerem esse grande feito, esse grande sacrifício, pois muitos consideram isso como sacrifício. A casa que Jesus estava cheia. A Bíblia fala que tinham tantas pessoas que não tinha nem espaço na frente da porta, e esses 4 amigos deram um jeito de chegar perto de Jesus com o paralítico. Mesmo com essa dificuldade, fizeram um buraco no telhado e baixaram o paralítico que estava deitado na maca. Quanto esforço, né? Imagina a dificuldade deles de escalar a casa até chegar no telhado,
fazer um buraco e descer essa maca com o paralítico. E Jesus, vendo a fé que eles tinham pelo amigo paralítico, o libertou dos seus pecados e o curou da sua condição. Olha a importância da boa relação com as pessoas, com os amigos, pois nós não sabemos quem Deus levantará para nos ajudar no dia de amanhã. Essas pessoas, amigos, são fundamentais nos nossos momentos de crise espiritual, para nos fazer voltar para o caminho, para o propósito, para acreditarmos no que ainda está por vir em Deus. Deus sempre nos dará, enviará motivos para continuar. Não invejem as pessoas que já conseguiram algo em Deus. Não ache que não precisa da misericórdia delas, ajuda das pessoas. Não julgue quem é diferente de você. Não menospreze as pessoas. Mas seja assim como aqueles 4 homens que levaram o paralítico na maca. Seja instrumento que direciona as pessoas a Jesus, para que elas se curem do que as aprisionam. Em Jesus, se tivermos fé, sempre encontraremos cura. A melhor coisa que você pode fazer para você e para o outro é você ser feliz pela prosperidade dele. Acredite em mim. Isso refletirá mais em você do que nele. Você estando feliz pelo outro, você reconhece que cada um tem o seu tempo de conseguir as coisas e você entende que está vivendo um processo no qual você precisa para que o grande plano para o qual Deus te criou aconteça. Nós viemos aqui neste mundo para ressaltar o melhor que tem nas pessoas e não o pior, porque o pior as pessoas já estão ressaltando de graça, desnecessariamente. Cada um de nós temos algo bom que pode ser ressaltado e agregado neste mundo. Olha que forte o que nos é dito em Romanos capítulo 14, versículo 13 ao 21. Portanto, de agora em diante, não julguemos mais uns aos outros. Em vez disso, tenham um propósito de não ser causa de tropeço ou escândalo para o irmão. Eu sei e estou convencido no Senhor Jesus que nada é impuro em si mesmo. Mas se alguém considera uma coisa como impura, essa coisa se torna impura para ele. Porém, se você deixa seu irmão entristecido por questão de alimento, você já não está agindo por amor. Com o alimento que você come, não cause a perdição de alguém pelo qual Cristo morreu. Portanto, o que vocês consideram um bem, que não se torne motivo de ofensa a Deus, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, e sim justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quem serve a Cristo nessas coisas agrada a Deus e tem a estima das pessoas. Busquemos assim as coisas que trazem a paz e a edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por uma questão de comida. Tudo é puro sim, mas é mal para quem come provocando escândalo. É bom deixar de comer carne, beber vinho e qualquer outra coisa que leve o irmão a tropeçar, escandalizar-se ou enfraquecer-se. Tenham o propósito de não ser causa de tropeço ou escândalo para o irmão. Será que as pessoas se tornam o que são, pois um dia alguém acreditou ou desacreditou nelas? Ou porque são criticadas, menosprezadas, maltratadas, ou ainda porque foram um dia silenciadas? Quando você acredita, aposta em uma pessoa, você não está ajudando apenas essa pessoa, mas muitas outras pessoas que sofreriam com o seu trauma. Bater palma para os melhores é fácil, mas acreditar naquele problemático é mais difícil. Infelizmente, nós, seres humanos, somos assim. Aplaudimos cada vez mais quem já é excelente, relevante para os outros e detonamos cada vez mais quem é diferente de nós, que não tem nada para nos oferecer. Por isso que Deus escolhe sempre os improváveis, para quebrar esse paradigma triste que temos.
porque Deus olha o coração e não o mérito. Devemos ser assim também, enxergarmos o melhor nas pessoas, ou pelo menos acreditar, desejar, orar pelo melhor e não julgar, criticar, amaldiçoar, invejar. A rejeição é a pior coisa que uma pessoa pode vivenciar e sofrer, porque machuca, destrói, pode ser inesquecível e pode se tornar um gatilho, um trauma muito grande. Tem pessoas que não conseguem ouvir o que as pessoas falam, filtrar, tirar o que é positivo para o seu crescimento e descartar pelo outro ouvido que não nos acrescentará em nada. Tem pessoas que somatizam isso por dia, meses, anos, que se deprimem. Deveríamos pensar nessas hipóteses, nessas consequências primeiro, antes de julgarmos. Isso é questão de empatia, mas nós não temos muita empatia, né? Desde que eu esteja bem, está tudo certo. Deus hoje quer nos mostrar que isso precisa mudar. Ele não nos criou para sermos inimigos, mas filhos fundamentados no Pai, que é Ele, que é Deus. O bom é que a rejeição pode ser reeditada, caso contrário, nos matará dia após dia. Deus nunca te considerará perdido para o que Ele te confiou. Ainda dá para recomeçar, dá para ser diferente, dá para se encontrar, dá tempo de voltar para o Pai, dá para se curar, dá para encontrar em Deus o que te faltou. Se você lembrou de alguém que já te rejeitou, magoou, se isso ainda te consome, libera perdão. Não guarde isso, não se aprisione nisso por mais tempo. Você poderia dizer: Fabiola, não vem me dizer que as pessoas são produtos dos traumas delas. Cada um tem como escolher o caminho que quer seguir, independente do que viveu. Eu concordo, mas a rejeição, os traumas potencializam a possibilidade das pessoas não superarem isso e soterrar o lado bom em Deus que elas têm, as suas expectativas e sonhos. Ao largar as 99 ovelhas e ir atrás da uma perdida, Jesus nos mostra que todos nós somos importantes para Ele e que nenhuma vida pode ser excluída, deixada de lado, descartada, esquecida devido a outras que estão junto da sua presença. Deus nunca nos julgará devido às nossas falhas, erros, mas sempre nos mostrará o lado bom que podemos ter e ser nele, o propósito dele para a nossa vida. Se Deus, que é o único que pode julgar, não faz isso, age sempre com bondade e misericórdia, por que nós, que não somos nada comparado a Deus, agimos assim? Você não precisa ser a sua dor, ser guiada pelo que você sofre. Dá para ser diferente, dá para se curar disso. Você só se cura de algo quando você consegue lembrar e isso não te doer mais. Quando você não se deixar guiar mais por essa dor. Dores têm que ser ressignificadas, não guardadas. Uma superação sua pode servir, de testemunho aí para salvar muitas vidas. Seja o amor que você não teve, doe o que você não teve, sorria ao invés de odiar, perdoe ao invés de adoecer, trate bem ao invés de maltratar, se aproxime ao invés de excluir, aconselhe alguém ao invés de guardar conhecimento e experiência para você, ajude ao invés de atrapalhar, cure ao invés de adoecer. E no final, se você não conseguir ser bênção na vida do outro, não faça nada, só não atrapalhe também. Celebre as pessoas, mesmo que você não tenha sido celebrado. Seja prestativo, mesmo se você nunca teve alguém para te ajudar. Seja a diferença na vida das pessoas e não como a maioria, porque fazendo isso você não beneficiará apenas o outro, mas o maior beneficiado será você. Essa satisfação de fazer o bem ninguém nos tira. Augusto Cury, em seu livro O Médico das Emoções, diz o seguinte: a melhor maneira de provocar o instinto animal de um ser humano é fustigá-lo, pressioná-lo,
ou humilhá-lo, pois ele agride ou se reinventa. No vídeo de hoje, Deus quer nos mostrar que entre essas duas opções deveríamos seguir essa segunda, reinventarmos as nossas dores. Senão, iremos nos tornar pessoas doentes, contaminando os outros com as nossas dores mal resolvidas. Apagar isso, fingir que não aconteceu, não é possível, mas dá para encarar, se curar e chegar ao ponto de não doer mais. Dá para mudar a maneira que enxergamos isso, dá para crescer através disso. Antigamente eu me estressava e descontava no pessoal de casa, as minhas frustrações, né? Aí minha mãe me dizia assim: minha filha, ninguém tem culpa da sua vida ruim, não. Gente, aquilo doía, mas hoje eu vejo que é a mais pura verdade. Você é responsável por como você se comporta e controla suas emoções, frustrações, desilusões. Se você escolheu sofrer por isso e se contaminar com isso, o problema é seu. É difícil ouvir isso, mas é a mais pura verdade. As pessoas não têm culpa da forma que você filtra o que te acontece. Até mesmo porque você culpá-los não vai aliviar a sua dor, não vai melhorar o que você está sentindo, não vai resolver o que você está adiando. No final, essa atitude diz muito sobre você, sobre a sua falta, de controle da sua emoção e a sua dor falando mais alto. A boca fala do que o coração está cheio. Mas tem uma boa notícia: se você é essa pessoa, se você era como eu, dá para resolver, dá para ser diferente em um mundo de iguais, dá para se curar em Deus, dá para se fortalecer através disso e não adoecer. Dá para isso virar um testemunho e ajudar muitos que passam pelo mesmo. Dá para ressignificar essa dor, não está tudo perdido. No final é uma questão de escolha. E se você não conseguir lidar com isso sozinho, tomar essa decisão, hoje em dia temos recursos que te ajudarão. O maior terapeuta sempre será Deus, pois Ele ouve as nossas orações e nos traz providências. Mas temos também os psicólogos, terapeutas terrenos, pessoas que além do conhecimento, Deus dá sabedoria e dom para nos ajudar. Se liberte do que te aprisiona e jogue fora os lixos emocionais que você vem guardando por tanto tempo. Reconhecer que não dá conta sozinho também é muito importante e é o primeiro passo para você se aproximar mais de Deus e viver o que Ele tem para você. Precisamos agradecer a Deus não só pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. Conhecendo Ele, saberemos que nenhuma aflição é duradoura, nenhuma escassez é eterna, nenhuma guerra nos matará, nenhum trauma nos aprisionará. Porque não é esse o objetivo dele, nos destruir, mas sim nos fortalecer através do que passamos. Isaías capítulo 30, versículo 15. Pois assim diz o Senhor Javé, o Santo de Israel: na conversão e na calma está a salvação de vocês, e a força de vocês consiste em confiar e ficar tranquilos. Isaías capítulo 30, versículo 19. Povo de Sião que habita em Jerusalém, você não terá mais de chorar, pois ele vai se compadecer do clamor da sua súplica. Basta ele ouvir que responderá. Isaías capítulo 30, versículo 23. Deus enviará chuva para as sementes que vocês semearem na terra, de modo que o alimento produzido pela terra será farto e saboroso. Neste dia, o gado de vocês vai pastar em pastagens bem espaçosas. Quando você desanimar, traga sempre à memória tudo que Deus já fez por você e entrega o que está te afligindo para Ele, que tem o controle de tudo. Descanse no Senhor, porque o melhor dele está por vir para os que descansam e acreditam nele. Seja um instrumento de Deus na vida das pessoas e não motivo de tropeço. Seja persistente e perseverante até que algo aconteça. Eu creio, você crê? Se você crê, já está declarado e decretado. O que mais tocou nessa palavra de hoje? Me responda nos comentários.
Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo para mais pessoas serem tocadas e abençoadas pela palavra de Deus. Se você não é inscrito, já se inscreva e receba as notificações dos próximos vídeos. Que Deus abençoe a sua semana.